quero parabenizar o grupo de louvor. Ficou muito jóia, viu? Ficou bacana, tá? Prazer conhecer você, viu, Flávio? Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Nós vamos retomar aí a nossa série, Malaquias capítulo 2. Hoje, nosso foco, versículos 10 a 12. Nós vamos proceder à leitura do texto. Malaquias, se você quiser abrir a sua Bíblia, capítulo 2 e os versículos 10 a 12. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós agradecemos, primeiramente porque o Senhor, Deus soberano, presente aqui, tem nos abençoado de tal forma. Depois de todos os atos desse culto, agora abrimos a Tua palavra, e o Senhor sabe a nossa limitação e dependência total do Teu Santo Espírito, que a nossa mente possa ser apaziguada pela ação do Teu Santo Espírito, que possamos ouvir a Tua palavra e que ela possa se tornar prática, constante em nossas vidas. Fale conosco, pronto estamos a Te ouvir. Oramos, somos gratos, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Como você ouve, o profeta Malaquias, ele é um profeta que nos seus escritos, na grande maioria, os escritos de Malaquias, ele é composto por perguntas retóricas, ou seja, pergunta retórica é, na verdade, uma declaração, uma afirmação em forma de pergunta. E é assim exatamente que Deus faz, Deus afirma através da pergunta. E o que observamos até exatamente aqui no livro de Malaquias? Então, Deus faz uma afirmação ao povo em forma de pergunta, e o povo responde da seguinte forma: quem? Eu? Então é aquela impressão que nós temos, que Deus está afirmando para o povo, e o povo está ainda naquela dúvida. É comigo que o Senhor está falando? E Deus vai exatamente dizer: não, é exatamente com vocês. No primeiro capítulo de Malaquias, Malaquias registra logo de imediato a primeira pergunta retórica. O que Malaquias faz? Deus diz: eu amo vocês. Deus vai até ao coração do povo, Deus faz essa afirmação ao povo, e o povo diz o seguinte: nós? De que maneira, Deus, o Senhor nos ama? Depois, Deus vai tratar sobre o assunto de ofertas que eram oferecidas, e eram ofertas incompatíveis com a sua honra, com a honra de Deus. Eles ofereciam animais a Deus, quando na verdade o animal que deveria ser puro, o povo oferecia animais defeituosos, e a gente percebe que a exigência no oferecer um animal puro a Deus era exatamente porque esse sacrifício, esse ritual, prefigurava exatamente
o nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício que foi feito na cruz. O capítulo 2 de Malaquias, ele segue também com essas perguntas retóricas. E agora, logo no início do capítulo 2, Deus vem e vai tratar exatamente um grupo seleto, ou seja, os sacerdotes. Os sacerdotes, naquele momento, eles estavam desempenhando o seu serviço diante de Deus e estavam desempenhando de uma forma péssima. E Deus, ele fica tão bravo com aquele grupo de pessoas, com os sacerdotes, que Deus vem e Malaquias registra, olha, Deus ameaça esfregar excremento, e o texto diz, no rosto daqueles sacerdotes. E aí você diz, nossa, é muito pesado isso. Exatamente, porque Deus está tão bravo com aquela atitude. E os profetas, eles vêm, fazem esse registro do que Deus está dizendo. E agora chegamos assim ao texto que nós vamos considerar hoje. Malaquias 2, 10 a 12. As perguntas que nós vamos considerar hoje aqui são perguntas que já constam no versículo 17, aliás, no versículo 6 e 7 do capítulo 1. Então, nos versículos 6 e 7 do capítulo 1, levanta-se algumas perguntas. Primeiro, versículo 6, em que desprezamos nós o teu nome? E a segunda pergunta, versículo 7, em que te havemos profanado? Então, hoje, eu tenho duas notícias para vocês. Então, a primeira notícia, ela pode não agradar a você, mas é uma notícia necessária. E a segunda notícia é uma notícia necessária, que pode redirecionar, redimensionar a sua vida. Então, durante a nossa conversa hoje, eu quero te dar essas duas notícias. Então, nós vamos aí para a primeira notícia que nós vamos considerar hoje. Então, se você perceber, nós estamos aqui diante de um texto que vai tratar a respeito de infidelidade. O texto vai tratar a respeito de infidelidade. E por que nós chegamos a essa conclusão? Se você perceber, em todo o Antigo Testamento, a palavra e alguns termos relacionados, em todo o Antigo Testamento, essa expressão infidelidade, você vai encontrar no Antigo Testamento aproximadamente 25 vezes. E só aqui, nessa primeira sessão, capítulo 2, versículos 10 a 12, e os versículos 13 a 16, só aqui a gente encontra a expressão 5 vezes. E isso leva a gente a repensar por que será que consta nesse texto essa expressão, infidelidade. Sem dúvida alguma, isso quer dizer que Deus quer que eu e você, hoje, aqui agora, a gente comece a pensar de uma forma muito séria a respeito de infidelidade. Então você já começa a perceber que essa é a notícia que primeira notícia que eu vou tratar e trabalhar com você. E o texto vai mostrar o que é essa infidelidade e como ela está presente naquele momento histórico e como ela está presente nos dias de hoje. É isso que nós vamos conversar hoje. Então, Malaquias 2, 10 é o primeiro versículo que eu gostaria de considerar com você. O versículo 10 é um versículo de introdução. Malaquias prepara sobre o assunto exato que ele vai falar. E o que está presente aqui? Nós temos então aqui no versículo 10, 3 perguntas, como eu já disse, 3 perguntas retóricas. Deus afirmando através da pergunta. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui, você vai perceber, não temos nós todos o mesmo Pai? Essa é uma pergunta que é feita. O povo responde e a sua resposta aqui é óbvio. A nossa resposta é claro que todos nós temos o mesmo Pai. Isso significa, se temos todos nós o mesmo Pai, qual deve ser a nossa atitude? A atitude para com o Pai. Se eu já entendo isso logo no início,
a minha atitude deve ser de obediência, a minha atitude deve ser de honra. Então, isso é um detalhe que a gente já percebe aqui no texto. A segunda pergunta, não temos Deus, ou seja, não nos criou o mesmo Deus? Essa é a outra pergunta que a gente tem aqui no texto. E a resposta, mais uma vez, é tranquila, é óbvia. Nós temos o Deus que nos criou. E aqui, Malaquias, ele evoca, lá no início, Gênesis 2, 24, você vai perceber que lá existe um texto muito importante e oportuno para a gente pensar nisso, logo aqui na nossa reflexão. Gênesis 2, 24 diz: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se una à sua mulher, e os dois se tornem uma só carne. Isso significa que eu já preciso começar a pensar aqui que o casamento é entre um homem e uma mulher. Esse é o princípio divino. E quando Malaquias usa, então, esse termo na primeira pergunta, o mesmo Pai, e depois o mesmo Deus, existe uma discussão nesse sentido. Alguns vão indicar que esse Pai que Malaquias menciona é Abraão, tá? E outros vão dizer, e eu acredito assim que seria a linha mais tranquila para a gente trabalhar, quando Malaquias menciona o mesmo Pai, o mesmo Deus, eu acredito que quando ele menciona Pai, está se referindo exatamente a Deus. Deus, o Pai. E por que eu digo isso? Se você depois perceber que em Isaías 63, 16, Isaías diz assim: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos recebeste. Tu, ó Senhor, é nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Então, eu acredito que torna-se mais plausível, mais compreensível, nós entendemos que o que Malaquias coloca aqui, quando ele usa o termo Pai, ele está exatamente se referindo a Deus. Deus e Pai. E eu creio que quando a gente junta essas duas expressões aqui, tem algo muito interessante. Considerando o assunto que envolve esse texto de Malaquias, eu creio que a gente precisa entender algo aqui que desperta a nossa atenção. Quando Malaquias usa essa expressão, essas duas expressões aqui, traz à nossa memória que o Deus e Pai, ele tem e a ele pertence todas as escolhas. Todas as escolhas pertencem ao Deus e Pai. Isso significa que as minhas escolhas, as nossas escolhas, elas devem estar em sintonia com a vontade de Deus, com aquilo que Deus estabeleceu nas Sagradas Escrituras, com o que está estabelecido na Palavra de Deus. E nesse sentido, por exemplo, pensando no que o texto está nos conduzindo sobre a infidelidade, acontecem algumas coisas na nossa vida que às vezes a gente não percebe ou passa e a gente não percebe que a gente teve uma atitude. Por exemplo, via de regra, as coisas acontecem mais ou menos assim. Um rapaz, ele está passando na rua, olha do lado, ele vê uma moça, ele se encanta com ela, e os dois se aproximam. Dali a algum tempo, um tem uma paixão pelo outro, e dali a um tempo eles já estão namorando. Dali mais algum tempo eles vão até aquilo que nós chamamos no altar de Deus, pedir a bênção de Deus. Pergunta: certo ou errado? No que concerne às decisões da vida, é comum nós tomarmos decisões precipitadas. E às vezes as nossas decisões precipitadas, ela leva a várias consequências. Então, às vezes nós tomamos decisões precipitadas por alguns motivos.
Eu já percebi que um dos motivos é porque nós somos egoístas. Primeiro, nós não precisamos da direção divina. Nós esquecemos que Deus é Pai, nós esquecemos que todas as escolhas pertencem a Deus e às vezes nós escolhemos. Então a primeira coisa é que às vezes nós nos tornamos egoístas nas nossas escolhas e nós não precisamos da direção divina. Uma outra coisa que às vezes eu percebo é que nós graduamos as decisões. Nós fazemos da seguinte forma: existem decisões significativas e existem decisões insignificativas. E o que a gente faz? Nós não queremos incomodar Deus com as decisões insignificativas, visto que decisão é decisão. E isso é algo que às vezes nós tomamos decisões precipitadas e nós achamos que nós somos capazes de resolver e de tomarmos decisões, mesmo que não querendo incomodar a Deus, mesmo que a decisão é insignificativa. Então eu posso tomar essa decisão. E aqui a gente percebe que nós somos muito assim afoitos em tomarmos decisões. E geralmente tomamos decisões precipitadas. E são várias as consequências das nossas decisões. Às vezes nós esquecemos que Bíblia, Palavra de Deus, é e deve ser a nossa única regra de fé e prática. É nela que nós vamos encontrar como tomarmos decisões que estão assim mais próximas daquilo que Deus requer de nós. Então as nossas decisões têm que ter como base os princípios estabelecidos na Palavra de Deus, acompanhados sem dúvida da oração. E é isso que a gente vai para a terceira pergunta do versículo 10. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Essa terceira pergunta do versículo 10, ela vai nos conduzir automaticamente para os versículos 11 e 12, que é o que Malaquias vai tratar a respeito de como isso se dá. Essa infidelidade a Deus, como que isso aconteceu nesse momento e como isso acontece nos nossos dias. Então, em relação a isso, Malaquias, sobre profanar a aliança dos nossos pais, os versículos 11 e 12, ele vai tratar, e essa é a minha intenção, tratar do primeiro problema, porque essa pergunta, terceira pergunta do versículo 10, ela vai nos conduzir a dois problemas que Malaquias vai levantar. Então, o primeiro problema, ele trata nos versículos 11 e 12. O segundo problema, ele vai tratar depois lá nos versículos 13 a 16. Então, qual é esse primeiro problema que Malaquias trata? Ele vai repreender os homens do povo porque estavam casando com mulheres idólatras. Então, é esse problema que nós vamos considerar hoje, essa primeira parte aqui do versículo 10 e 11 até o 12 que nós vamos considerar hoje. Então, eu sugeri aqui uma frase para a gente conversar dentro desse primeiro problema que Malaquias levanta. Então, nós vamos conversar hoje sobre o casamento com mulheres idólatras e a infidelidade da aliança. Então, como que isso acontece aqui dentro do contexto de Malaquias, nessa primeira pergunta que ele levanta? Então, o versículo 11 diz assim: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. Então, essa é a primeira pergunta aqui que Malaquias levanta, e para a gente entender aqui o versículo 11 e o versículo 12, a gente tem que levantar aqui um detalhe importante. Onde existe deslealdade, como o profeta menciona, onde existe abominação, isso significa que alguma coisa que foi estabelecida antes está sendo violada. Alguma coisa que foi estabelecida antes está sendo transgredida. O que está sendo transgredido? Para que o profeta levanta essa questão. Judá tem sido desleal e abominação é cometida.
Por que que o profeta levanta isso? Então, isso já exatamente havia sido estabelecido. Em que momento? O texto reporta para Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. O que diz lá? O texto fala assim, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, sê diligente, ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, nesse texto de Êxodo, a gente já tem aqui parte daquilo que vai ser estabelecido, ou seja, o que foi estabelecido foi entre um Deus que separou, um Deus que escolheu, um Deus que separou um povo, e esse povo, quando a gente lê aí Êxodo 19, você vai perceber um detalhe muito interessante, quando lá no texto fala, olha, toda a terra é minha, você vai perceber que a intenção de Moisés, quando registra isso, é para dizer que existe algo interessante. Se toda a terra é de Deus, mas vocês, povo que eu escolhi, é um povo especial. Então, isso contrasta legal com esse registro. Então, existe o aspecto de que Deus é soberano, escolheu todas as coisas, mas existe um detalhe em que, em tudo que ele escolheu, ele separou algo, um povo especial. E nesse relacionamento que Deus estabelece, existe o que a parte deve cumprir. E é exatamente isso que acontece. Nesse relacionamento de aliança, nesse pacto que existe entre Deus e o povo, firmado alguns compromissos. Onde nós encontramos esses compromissos? Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 4, você percebe que Moisés registra, ou a repetição da lei é assim: quando o Senhor teu Deus te introduziu na terra a que passa a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heteus, aveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruirias. Malaquias, esse profeta que a gente ouve, profeta pós-exílio, está diante de um problema que a gente considera recorrente. Você percebe que o povo, o contexto aqui de Malaquias, o povo havia sido conduzido mais uma vez para o exílio, agora o exílio da Babilônia. O povo havia sido conduzido, e um dos problemas que o povo é levado cativo é porque nesse momento histórico o povo questionava muito as leis de Deus. O povo questionava as leis de Deus através da boca dos profetas. Então havia um questionamento, o profeta falava, o povo questionava. E é por isso, um dos motivos que o povo é levado para o cativeiro. E a gente começa a perceber aqui que quando o povo retorna, aí Malaquias, ele começa a perceber um problema recorrente que já acontecia antes e continuava ainda acontecendo. Ou seja, você percebe que depressa as pessoas se deparam no retorno com pessoas de outras nações, adoradoras de outros deuses, e o povo começa a se envolver e começa a existir casamento com essas pessoas, com gente de outras nações. E preste atenção aqui, existem pessoas que comumente ela questiona a lei de Deus. Existem pessoas que constantemente questionam a lei de Deus. Mas isso está na Bíblia? A Bíblia é um livro comum. Então isso não serve mais para os nossos dias. A gente precisa prestar atenção aqui, porque aqueles que não
entendem a lei de Deus e vivem questionando a lei de Deus, são pessoas que não percebem que estão contaminadas completamente pelo pecado. Então, quando eu questiono muito as leis de Deus, o que Deus estabeleceu, eu tenho que rever, porque possivelmente eu não entendo que eu sou um pecador. E mais ainda, aquela pessoa que a gente usa a expressão, é pretensiosa. Sabe aquela pessoa que acha que pode justificar-se diante de Deus através dos seus próprios méritos? Então, quando a gente começa a questionar muito a lei de Deus, a gente corre o mesmo risco que o povo. Ele recorria em práticas pecaminosas. E é o efeito colateral. O efeito colateral torna-se recorrente. O versículo 11, então, Malaquias vai dizer, olha, vocês estão profanando o santuário do Senhor. O povo havia se afastado de Deus, consequentemente violado as exigências da lei que nós encontramos lá registradas em Êxodo, pelo menos parte dela. Então eles haviam violado essa exigência, estavam infringindo a lei do Senhor, expressa na aliança, no acordo que Deus havia feito com eles. E um detalhe aqui Deus sempre foi, e será fiel. A infidelidade, ela é tão somente parte da vida do ser humano. E aqui, não é que Malaquias está proibindo casamento interracial, interétnico. Não é esse tipo de proibição. Quando usa a expressão aqui, se casou com a adoradora de Deus estranho, o que Malaquias está querendo dizer? Se refere exatamente ao ato de casar-se com pessoas que ainda estão comprometidas com Deus estranho. Então, ou seja, é casar-se com um idólatra, casar-se com uma idólatra, alguém fora da aliança, alguém fora da fé. É essa a expressão que Malaquias diz. E a ideia que o texto sugere é que as mulheres, elas seduziam os homens a adorar deuses pagãos. E eu creio que o inverso procede. Então, homens que seduziam mulheres a adorar Deus pagão. E o que ocorria com essa prática? O culto ao Deus verdadeiro era abandonado. Fidelidade por infidelidade. É essa troca que o povo fazia. Então, o que Malaquias nos conduz a entender aqui que estava existindo uma substituição de alguma coisa importante. O povo deveria ser fiel, mas o povo estava sendo infiel. É aquele momento em que as paixões falam mais alto do que o propósito maior. É isso que Malaquias fala aqui numa frase. E esse tipo de pecado, ele vem constantemente sendo denunciado e combatido pelos profetas do Antigo Testamento. E aí talvez eu pergunto, mas não é só no Antigo Testamento que isso acontece. Então você vai perceber que os profetas combatiam isso no Antigo Testamento sempre em detrimento de um propósito maior. Qual será esse propósito maior? Por que será que os profetas combatiam tanto? Não casem com mulheres idólatras. Não casem com alguém com práticas pagãs. Por que será que os profetas combatem tanto isso? Qual é o propósito maior? O propósito maior é que havia necessidade de manter aquele povo numa prática santa, manter aquele povo numa prática de fidelidade a Deus, porque o propósito maior era o Messias viria daquele povo. Esse é o propósito maior.
O propósito maior era, o povo deveria ter práticas, atitudes santas, o povo deveria ser fiel. Mas não é isso que a gente percebe. Mas a proclamação procede. Propósito maior, do povo viria o Messias. A descendência do Messias estava sendo construída a partir desse povo, que Deus diz, vocês precisam ser fiéis. Versículo 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Na época de Malaquias, essa disciplina que o versículo 12 apresenta já estava acontecendo. Então, esse tipo de disciplina já estava acontecendo. De que forma? A gente viu o reverendo Wallace falando, expondo os capítulos 1 e parte do capítulo 2. Essa disciplina estava acontecendo, o povo não estava percebendo, ou seja, o povo apresentava sacrifício a Deus e Deus não ouvia, e Deus não abençoava, e o povo não entendia. Então, isso já estava, parte disso já estava acontecendo. E aqui é interessante, um dos profetas contemporâneos aí de Malaquias, Neemias, no capítulo 13, versículos 23 a 25, Neemias, ele vai tratar o mesmo pecado que está acontecendo, o mesmo tipo de infidelidade, e olha como ele trata. Presta atenção nesse texto aqui de Neemias 13, 23 a 25. Vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós outros. Você pode pensar, eu não acredito que Malaquias fez isso. Leia o texto, você vai ver. Ele arrancou o cabelo de alguns, é o que Malaquias fez, o texto diz isso. Ele espancou alguns, e aí você olha para mim meio que assustado e diz, um profeta de Deus fazendo isso? É o que Malaquias fez. Então ele trata a infidelidade, só que você tem que ver um detalhe. Malaquias, aliás, Neemias não está fazendo apologia a ser agressivo. Tá? Você lendo Neemias, você vai perceber que Neemias, ele é um profeta que ele chega no capítulo 13, que é o que nós lemos, ele está totalmente esgotado, porque ele estava falando, ele falava, o povo não estava se importando, ele falava. Então, Neemias, ele chega aqui num momento em que eu não aguento mais. Eu não suporto mais esse tipo de infidelidade. Então, ele não faz uma apologia à violência. Aqui, o que Neemias faz está exatamente defendendo o propósito maior. Por quê? O povo deveria ser fiel, porque é daquele povo o princípio maior, a descendência do Messias. Então, é isso que Neemias faz. Ele está defendendo esse propósito maior aqui. E é oportuno você saber, não é só no Antigo Testamento. A gente adentra o Novo Testamento e o apóstolo Paulo vai tratar do mesmo problema. Então é um problema recorrente, não só na época dos profetas, o Antigo Testamento, mas Paulo vai tratar isso. Então, na sua primeira carta, na sua segunda carta aos Coríntios, você tem o texto aqui projetado, depois você lê esse texto. E isso significa que é um pecado bem complicado de ser tratado, mas não impossível. Ele é difícil de ser tratado, mas não é impossível. Então, a gente sabe que essa notícia, ela pode não te agradar, mas a notícia é:
casamento, fora dos princípios estabelecidos por Deus nas Sagradas Escrituras, isso é infidelidade. Essa é a notícia que não agrada. É deslealdade a Deus. Casar com adorador ou adoradora de Deus estranho, isso é infidelidade a Deus. Isso significa que é uma prática nos nossos dias, dentro das nossas igrejas. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Eu ouvi certa vez uma frase que ela encaixa legal aqui. Às vezes o que está acontecendo é que tem muita gente trocando rótulo de estricnina, veneno de rato, por licor de hortelã. Sabe aquela ideia de amenizar as coisas? Ou seja, isso não tem nada a ver. Não é o que o profeta fala. Não é o que aqueles que estão comprometidos em anunciar a palavra de Deus pode dizer. Então, eu não posso, no que se refere a esse pecado, trocar o rótulo para você de algo que pode matar você por algo que pode, entre aspas, te fazer bem. E o que eu quero dizer com isso? A notícia não é realmente agradável, mas ela é necessária. Então, eu creio que nesse primeiro momento, vamos pensar que nós pais, eu, você que é pai, nós pais cristãos, nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade de exortar os nossos filhos quanto a esse princípio estabelecido na lei de Deus. A gente não pode fazer de conta. Nossos filhos, eles não precisam de entretenimento, eles precisam de conhecimento de Deus. E eu e você, nós pais, não podemos dizer, filho, isso não tem nada a ver, fica tranquilo. Então, se você tem feito isso, eu creio que essa mensagem é para nós. Casar com pessoas que não compactuam da mesma fé é infidelidade ao Senhor. Nós, pais, não podemos trocar o rótulo do veneno de rato por algo mais tranquilo. Para você que é solteiro ainda, vocês que são solteiros, pensem seriamente no que vocês acabaram de ouvir. E o detalhe aqui, não é prudente, não é sábio vocês solteiros considerarem possibilidades. O que eu digo com isso? Não olhe para aquele que deu certo, para aquela que deu certo. Porque pensar em possibilidade num pecado é um risco sério que você pode correr. O que você deve fazer? Ore, peça sabedoria a Deus, discernimento a Deus, para que você não se torne nessa prática de infidelidade ao Senhor. Mas certamente tem alguém pensando, eu ouvi isso tarde demais. Já foi, isso já aconteceu, e agora? Aí nós vamos para a segunda notícia, e eu quero concluir com essa segunda notícia, que pode redirecionar a sua vida. Então, não estou trocando rótulo. O que a Bíblia diz a respeito? A segunda notícia que é necessária e pode redirecionar a sua vida, talvez amenizar um pouquinho essa sua preocupação. Eu ouvi isso tarde demais, agora já foi. Nessa notícia, algumas coisas que nós precisamos entender. Se fazemos parte da aliança, quando você lê o texto, por essa infidelidade, Deus não tirou o povo da aliança. Se fazemos parte da aliança, a verdade é, também somos infiéis. Nós somos infiéis. Todos nós somos infiéis. Então não é só essa prática, nós somos infiéis.
Isso significa que um outro detalhe é que Deus sempre permanecerá misericordioso. Deus é misericordioso. O que eu quero dizer com isso? Não existe nada em nós que nos faz merecer a misericórdia, a graça de Deus. Ele pode, com isso, agindo com misericórdia, converter a sua esposa ou o seu esposo. Mas um outro detalhe, ele pode também não converter seu esposo ou a sua esposa. Mas uma verdade é, Deus sempre vai permanecer misericordioso. Cristo está presente no Antigo Testamento. De que forma? O Antigo Testamento aponta para o que Cristo fez na cruz do Calvário. Aponta para a fidelidade do Deus que se fez carne. O povo escolhido não foi desligado da aliança. Por que o povo não foi desligado da aliança? Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, Ele é o guardador da aliança. Ele permanece fiel. E Ele preserva essa aliança do povo de Deus. Ele é o protetor dessa aliança. Isso significa que se nós estamos aqui hoje, é porque Deus em Cristo agiu com misericórdia. O pecado, a nossa infidelidade, Ele carregou na cruz. E se estamos aqui hoje, é tão somente graça e misericórdia. E se estamos aqui hoje, é pela mediação de Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Logo, eu creio que eu e você, mesmo que somos infiéis, primeira coisa, devemos reconhecer isso, confessar os nossos pecados. E sabemos que, se estamos aqui, é graça e misericórdia. E eu gostaria de orar com e por você. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai, depois de sermos desafiados pela Tua palavra, só nos resta reconhecer que todos nós somos falhos e imperfeitos. E se porventura existem pessoas aqui no nosso meio que ainda a dúvida persiste, eu errei, eu pequei nessa prática de infidelidade a Deus que o texto apresentou. Trabalhe, Senhor, de tal forma, a mente e o coração dessa pessoa, para que ela entenda que existe um Deus. Quando clamamos por Ele, Ele vem ao nosso socorro. Que possamos sair daqui, sim, incomodados com o que nós ouvimos e desafiados, nós, pais, a orientarmos os nossos filhos nesse princípio que a palavra estabelece. E também aqueles que ainda não assumiram nenhum compromisso, tenha misericórdia e age com sabedoria, ó Deus, derrame a Tua sabedoria sobre a vida de cada um, para não se tornarem infiéis. Se conosco, continue a falar aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus.